tarde a você que está conosco ouvindo e acompanhando Notícias Agrícolas. E quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast e semanalmente nós estamos aqui para justamente saber com quem sabe mais do que a gente, como eu sempre digo por aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta no agronegócio. Acho que é uma forma muito boa da gente começar o 2024 do Conversa de Cerca tratando desse assunto, que é como a natureza pode trabalhar para a produção agrícola desse país. Nós estamos fazendo agricultura num país tropical, senhoras e senhores. Então, tudo aquilo que a gente pode absorver e devolver para a natureza não tem como dar errado, né? Os resultados vão ser muito positivos. Claro que para isso a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter tecnologia e unir a potência da natureza com a ciência e a tecnologia de ponta para solucionar os desafios da agricultura e ampliar a produtividade no campo de forma íntegra e integrada. Esse é o propósito da Openin, que é a Openin Bioscience, que é uma empresa de biológicos, mas mais do que isso, é uma empresa com muito propósito, uma companhia com muito propósito para o agronegócio brasileiro. E quem vai conversar conosco hoje é uma das fundadoras dessa empresa, a cabeça central da Openin, que é a sua CEO, que é a Gabriela Lindemann, mas ela vai contar um pouco para nós sobre o próprio NIM, como isso chegou no Brasil e como isso tem transformado a agricultura brasileira. Não é isso, Gabi? Seja bem-vinda ao Conversa de Cerca. É um prazer recebê-la aqui. É muito bom começar esse novo ano com a sua participação, com a sua presença. Obrigada a você, Carlinha. É sempre bom estar com você. A gente sempre aprende muito aí juntas, né? Trocando tantas coisas interessantes de mercado. E é uma delícia realmente a gente estar exponenciando esse conhecimento todo a favor daí do nosso setor, do nosso agro, aí tão maravilhoso nesse Brasil. Gabi, a primeira coisa que eu queria que você trouxesse para nossa audiência são mais informações sobre o NIM, como isso chegou no Brasil e principalmente a história da Openin, que começa com o seu pai, né? Sim, eu só queria dar um passinho para trás, porque assim, Por quando a favor. gente fala, né, de agro no Brasil e a gente conversa aí sobre o setor, né, muitas pessoas falam sobre realmente os biológicos, né, que seriam produtos de base aí viva, insetos, fungos, bactérias e outros macroinsetos. E hoje já existem aí mais de 500 produtos nessa categoria. A Openin, ela vem com uma categoria diferente, né, que seriam, na realidade, também inclusos ainda na categoria dos biodefensivos, só que, na realidade, nossos produtos eles são bioquímicos. São produtos bioquímicos porque eles são feitos à base de plantas. Né? O Ninho é o nosso grande protagonista, e novas coisas estão vindo por aí, sempre nessa linha dos botânicos. E os botânicos sempre são aí ainda a vanguarda, não só no Brasil, mas no mundo. Hoje no Brasil, quando você olha o setor de biológicos com 560 produtos, por exemplo, os botânicos são apenas 8. E a Openin realmente traz aí muita inovação, né, como vanguarda, com o primeiro conjunto de botânicos registrados no planeta Terra, nesse grupo químico dos tritepenoides, então a gente tem muito orgulho disso. E também de estar desenvolvendo aí essa nova vertente de biodefensivos bioquímicos, que são inseticidas, fungicidas e nematicidas aí de altíssima agregação tecnológica e com ativos aí bem interessantes, com muita estabilidade, que se aproximam, né, mais até dentro do conceito de aplicabilidade na lavoura de um químico, ainda que eles sejam 100% verdes, né, biodefensivos de base botânica. E essa ideia aí surgiu com o meu pai. E aí vai me interrompendo, tá, Carlinha, se você quiser retomar alguma coisa aqui do que eu trouxe para a gente esclarecer algum ponto mais. Senão vamos Sim, mas continuando aqui com a história. Isso, pode continuar com a história. A gente vai falar bastante ainda sobre isso. Então, tá bom. Então, o meu pai, né, o Sérgio Lindemann, ele começou bem novinho, com 17 anos de idade, como trader de soja. Ele foi um dos primeiros caras no Brasil a ter uma operação integrada de trading, que agregava aí, farelo, óleo, produção de farelo e óleo, a operação de trading e também navegação e logística porta a porta até o cliente.
Quando ele vendeu essa operação com a consolidação do mercado com as grandes tradings globais, ele foi um dos pioneiros no desenvolvimento do Vale de São Francisco com as frutas de mesa, né? Fruta fresca, manga, fruta do conde, tamarindo, romã. Ele tinha mais de 2.000 hectares de fruta irrigada lá no Nordeste. E aí que ele começou a sentir essa grande necessidade de ter inseticidas que fossem absolutamente eficazes, eficientes aí contra as pragas, né? A pressão de praga no Nordeste é muito grande, principalmente mosca branca, trips, minadora, enfim, é uma gama de pragas, e que ao mesmo tempo conversasse muito bem com todo o meio ambiente, né? Por outro lado, além de ter essa vontade de ter um produto eficiente para aquela operação, né, e bem eco-friendly aí com o sistema, o meu pai sempre foi uma pessoa, e a gente vem de uma família que sempre teve esse olhar para o desenvolvimento da economia real. E foi aí que ele descobriu o potencial dessa primeira planta, que é o NIM, né? Que é uma planta que já existe há mais de 4.000 anos, com uso na agricultura, na pecuária, na saúde humana, mas ela nunca tinha sido olhada como uma planta inteira no seu potencial para a lavoura. O NIM ele sempre foi utilizado na agricultura a partir da amêndoa, que é a semente, e daí o óleo de NIM, né? E quando meu pai começou a olhar para isso, meu pai falou: nossa, mas uma planta que tem mais de 300 compostos, por que as pessoas estão usando apenas os compostos da semente, que é apenas uma das partes dessa árvore que é tão generosa, né, que doa a sua integralidade para os seres humanos, animais, agricultura, né, com mais de 300 compostos aí que agregam ativos, nematicidas, fungicidas, inseticidas, e para a saúde humana também antivirais, repelentes, para o gado, né? Ele é um endoparasita. E foi aí que a gente começou a explorar esse extrato de NIM a partir de uma inovação que começa na forma como a gente conduz a nossa floresta de NIM no Pará. E Gabi, como é que isso funcionou no Brasil? Deu tudo certo? Foi uma trajetória meio sofrida para que essa lavoura se estabelecesse efetivamente e pudesse começar a ser uma fonte de matéria-prima também consistente, recorrente? Ou foi uma trajetória tranquila, o NIM se deu bem, deu tudo certo? Como é que foi essa trajetória até chegar uma lavoura que tivesse a garantia ali de matéria-prima constante e recorrente para produzir todo o portfólio da Alpenin? Então, na realidade, a chegada dessa árvore no NIM, ela veio pelas mãos do IAPAR de Londrina, na década de 80, para pesquisar muito mais o uso dessa planta como inseticida para a agricultura, para o uso agrícola mesmo. Tá? E, em paralelo, ela foi parar também pelas mãos de um senhor que trabalhava na Embrapa, que é um senhor que já tem bastante idade hoje, ele chama Falés, ele ainda está vivo, ele tem uns 90 e poucos anos, e ele fez um polo de NIM lá no Pará. E o meu pai, quando pesquisava, né, onde colocar essa floresta de NIM, ele pesquisou vários lugares e acabou caindo nesse polo do Pará, e ele entendeu que ali teria as melhores condições para se fazer uma lavoura econômica de NIM, e que isso também agregaria o outro viés que a gente queria trabalhar, que era fazer recuperação de pastagens que estavam degradadas na costa do Pará, agregando um replantio de mata nativa, com trabalho de comunidade. Então, ali no Pará, tudo casava aí com os nossos objetivos, né? Ter uma região geográfica que propiciava com que a gente tivesse uma lavoura de NIM que fosse se desenvolver com muita pujança, né? Porque ali é uma região que está muito parecida com as regiões das monções da Índia, onde ela é proveniente, e ao mesmo tempo que tinha o setup de região com esse apelo aí para fazer trabalhos de desenvolvimento sustentável com a comunidade, de replantio, que também era um viés que a gente gostaria de ter dentro do nosso projeto. E foi aí que ele começou a desenvolver o NIM lá. E aí, uma das coisas muito particulares dessa nossa trajetória é que o meu pai ele começou a desenvolver essa lavoura de NIM
de uma forma muito diferente que você encontra as árvores de Nim selvagens na Índia, no Burma, em outras regiões onde ela é nativa e mesmo em outras regiões do Brasil, onde se plantou o Nim para deixar como uma lavoura mais selvagem. Até tem umas plantações em Minas Gerais, mas que eles mantêm o Nim com a integridade natural de porte e de desenvolvimento. Já a gente veio fazendo um trabalho de construção de uma silvicultura de Nim que fica muito mais próxima visualmente, em porte, de uma lavoura de café, justamente para que a gente pudesse fazer essa construção aí de poda, né, de copa, de árvore, para que a gente trouxesse todos esses 300 compostos que vêm de todas as partes da árvore do Nim para a base desse extrato aí que dá origem aos nossos primeiros produtos aí no portfólio. Gabi, a gente está falando hoje desses biobotânicos, como você falou, a primeira linha registrada no planeta. Como é que foi inserir esses produtos, inserir esse portfólio na agricultura brasileira? Por mais que a gente tenha uma série de desafios que só quem faz agricultura em países de clima tropical tem, o Brasil nas extensões que tem, a gente tem desafios que outros produtores não têm. Mas apesar disso, a gente sabe que o produtor, por tudo que ele já passou e por tudo que ele passa, se a gente olhar para essa safra, por exemplo, é uma angústia atrás da outra, ele ainda tem uma certa resistência em inserir ali nos seus tratos culturais alguns produtos que ele não conhece, né? Então ele precisa ir aos poucos, fazendo teste, reteste. Como foi inserir, né, essa prática dos biológicos e, mais do que isso, os biobotânicos para os produtores brasileiros? Como foi e como tem sido essa trajetória, Isso, já importante a pensando gente nisso? separar os biológicos dos Isso. botânicos, porque os botânicos eles são bioquímicos, né? Então eles estão muito mais para um químico do que para um biológico. Por quê? Porque os biológicos são seres vivos, né? São fungos, bactérias e outros insetos. Um bioquímico como o nosso, ele tem muito mais sinergia com o químico de fato. Então, por exemplo, o nosso inseticida, ele é um inseticida de alta potência de efetividade, com base em triterpenos, que é um novo grupo químico, que é justamente esse grupo químico que a gente registrou pela primeira vez no planeta Terra, que, por sinal, é um grupo químico botânico, mas é um grupo químico de triterpenos de última geração com muita tecnologia agregada. Então, é complexo quando a gente traz uma inovação dessa e uma tecnologia dessa para o produtor, justamente porque ele sempre vai ficar nessa dúvida. Ah, mas é um biológico? Não, não é um biológico. É um químico? Não, não é um químico. É um bioquímico 100% verde. Mas ele é um inseticida, inclusive ele tem registro de inseticida com bula, com receituário agronômico, exatamente como se fosse um produto de uma empresa como a Syngenta, Bayer, a UPL, a FMC, um químico igualzinho aos outros pela legislação e na forma, inclusive, como a gente precisa emitir com receituário agronômico e tudo mais. A única diferença é que ele é um produto 100% verde. E aí a gente acaba, né, sendo bombardeado aí com tantas informações no dia a dia, e mesmo a gente, com o que a gente se alimenta, o que a gente usa para a nossa saúde, a gente acaba esquecendo aí que toda a base da medicina, né, e mesmo de grande parte das moléculas químicas sintetizadas, vem todas da natureza. E a maior parte delas, eu acho que mais de 95% dessas tecnologias, ainda vem de base botânica ou inspiração botânica, né? Então, assim, é muito louco como o meu pai, ele teve, na realidade, uma nova forma de olhar para ingredientes e de combinar ingredientes que já estavam aí na nossa história há muitos milhares de anos, né? Porque tu vê, o Nim, ele já vinha sendo usado, mas ele vinha sendo usado com, assim, um potencial minúsculo dentro de todo o potencial que aquela árvore tinha para nos oferecer. Então, a grande inovação dele estava em enxergar por que estavam usando só parte de compostos de uma planta que tem 300 compostos, né? E quando a gente fala hoje com o produtor sobre o PMI, a gente vem debatendo muito, né?
como levar essa novidade para o produtor para que ele realmente consiga entender um pouco melhor o que é esse produto tão inovador que a gente traz. Né? Porque no conjunto de biodefensivos você tem os biológicos, você tem os botânicos, que são produtos que compõem aí muito com o meio ambiente e também com os químicos, né? Porque a gente é pró-químico também e trabalha muito aí dentro da mentalidade do MIP, do manejo integrado de pragas, onde a nossa ferramenta é mais uma ferramenta que veio para compor, né? Agora, é um inseticida tritepenoide, assim como o nosso fungicida, que tem base também nesses limonoides, tritepenoides, ele vai ser o único fungicida 100% sistêmico que se conhece no mundo. Então, é um produto de muita inovação, né? Todos eles são vários, né? Tem o nematicida, que é um botânico, que é o primeiro do mundo. O fungicida, o sistêmico, ele é o único que a gente conhece. E o nosso inseticida de amplo espectro em todas as pragas aí que são sugadoras, mastigadoras e raspadoras. E ele casa bem tanto com produtos biológicos quanto com os produtos químicos tradicionais. Assim como ele pode estar associado no MIP, né, o inseticida, ele pode estar sendo aplicado também de forma isolada. Então, e o nosso fungicida, ele vem aí também para agregar demais em categorias de produtos que já estão aí perdendo eficiência, que estão alguns saindo de mercado, e também para agregar aí na rotação com as outras tecnologias biológicas que estão chegando. Então, tanto com os biológicos quanto com os químicos. Né? Um bioquímico, que é uma nova categoria que está se inserindo aí no setor e que tem a efetividade muito mais em linha com os químicos e também toda essa parte de aplicabilidade, ainda que seja um grupo de químicos 100% verde. Então, é difícil mesmo essa inserção, né? E é difícil para o produtor absorver ainda tanta informação que tem chegado ao mercado, né? São muitas tecnologias novas. E a gente, por conta de ter esse perfil, de estar para servir o produtor, entender essa dificuldade que existe aí do produtor em fazer essa agricultura tropical de excelência que a gente faz no Brasil, que a gente se orgulha muito aqui no Perim, né? O agricultor brasileiro está mostrando para o mundo como se faz agricultura de excelência, com alta tecnologia, com altas produtividades, cada vez produzindo mais em menores espaços de terra. Né? E a gente no Perim, a gente entende que a nossa missão ela é muito dentro desse mérito, né, do nosso país, dos nossos agricultores, que a gente respeita, honra e serve, né, e como a gente está cada vez mais para servir. Né? Quais são os desafios do produtor e como a gente, como empresa, é focada em P&D, em tecnologia de inovação, dentro dessa vertente de compor, né, com botânicos que vêm da natureza, oferecendo uma tecnologia de alto potencial para que o agricultor consiga desafiar aí todos os problemas que ele tenha, seja de pragas existentes, as moléculas químicas existentes, da parte de doenças que é super complexo, né? E a gente aí trazendo um fungicida, que é o primeiro fungicida sistêmico do mundo, enfim, trazendo biofertilizantes, dessalinizadores que ajudam a recuperação do solo. Então, assim, sempre fazendo essa troca, né? Olhando para o produtor e todo o desafio que ele tem dentro dessa agricultura tropical de alta complexidade. Vou te dar um exemplo, Carlinhos. O produtor, às vezes, ele tem que imobilizar dinheiro e tomar decisões, né, de insumos que ele vai usar, e isso são coisas complexas num país como o Brasil. Que praga vai dar esse ano? É percevejo, é mosca branca, é ácaro na soja, é trips na soja, como tem em muitas regiões, e muitas vezes ele precisa investir em produtos específicos. E, por exemplo, um problema que está tendo hoje no Mato Grosso. Quando dá autoinfestação de mosca branca no Mato Grosso, que é uma praga que exige muitas vezes um produto, um inseticida específico, o produtor sempre tem essa problemática. Eu vou investir agora num inseticida específico para mosca branca, e se não der mosca branca? Exato. Eu vou ficar com estoque, eu vou ter que trocar produto, né? Eu já me comprometi, eu já comprei. E quando estoura a mosca branca, não tem inseticida específico para mosca branca no mercado, porque a necessidade é alta de altos volumes. Sim. Então, com o Perim Valente, que é o nosso inseticida,
como ele é um inseticida que atua em todas as pragas, aí, sugadoras, mastigadoras, porque o nosso alvo é a planta, né? Ele é sistêmico e translaminar, o produtor que investe no Openin Valente como uma opção de inseticida, ele vai poder usar para mosca branca, para percevejo, para ácaro, para cigarrinha no milho. Então, assim, é um produto que vem para responder muito também para essa necessidade de logística, de mobilização de capital, né? A gente brinca aqui no Openin que a gente tem um inseticida que é realmente um inseticida de última geração, alta tecnologia, e é um produto Havaianas, porque uma vez que você aprende a trabalhar com ele, você pode encaixar tanto no MIP com biológico, se você estiver numa área de APP, você pode encaixar no MIP com químico e trabalhar o potencial de longevidade aí, de residual e também de manejo de resistência e fazer um incremento violento de controle, de quebra de ciclo de praga, agregando produtividade, e ao mesmo tempo é um produto que você vai lançar mão para qualquer infestação de praga que você tenha na soja, no milho ou na cultura que você estiver trabalhando, né? Eu tenho falado muito em soja e milho, porque é para isso que a gente conquistou nossos registros agora do Openin Valente, né? Depois de 8 anos de P&D aí no mercado, porque como o nosso é um químico, ele ainda é alvicultura, mas o nosso conjunto de ativos aí, ele serviria largamente para qualquer praga, em qualquer cultura, justamente para o alvo ser aí sistêmico e translaminar atingindo a planta toda e inclusive pegando pragas de difícil acesso, por se translocar na lavoura, ele acaba conseguindo pegar pragas aí no bacheiro da soja, ou um trips no coração da cultura, enfim, então são realmente tecnologias muito interessantes. Eu trouxe essa pergunta porque, de fato, né, Gabi, é muito mais complexo do que a gente pode tratar. Ah, são biobotânicos. Eu imagino a sua equipe, e eu sei que você foca em formar um time muito próximo dos produtores, né? A sua equipe está sempre muito próxima dos produtores. Vocês têm programas onde vocês trazem formadores de opinião entre os produtores rurais para justamente lançar essas novidades, lançar as inovações, apresentar o que está sendo feito, atualizar as pesquisas da Openin para que esse conceito dos biobotânicos seja absorvido por esses agricultores e eles entendam o que está disponível a mais para que de novo, né, todos os desafios que só tem países com as proporções que tem o Brasil, no clima que tem o Brasil, ele possa entender e começar de fato a se proteger, a mitigar os efeitos daquilo que ele não pode controlar. Então, há a necessidade também dessa proximidade entre as duas pontas, a produção e as soluções que estão chegando ao mercado, né? Exatamente, Carlinha. Inclusive, né, você esteve comigo lá no Mato Grosso quando a gente inaugurou Sim, a Casa Openin. A gente sim. também tem a Casa Openin em São Paulo. Por que a gente chama de Casa Openin? Tá? Porque a Casa Openin, ela não é um escritório, né? A gente considera a Casa Openin porque a gente considera que, assim, a agricultura e o agricultor e o empresário rural, ele é uma família, né? A gente, assim, é como você está lidando como um médico com uma pessoa, você não está num escritório, você está lidando com uma coisa muito mais importante que isso, né? É uma agricultura dificílima de fazer, com N desafios, e a gente começa por aí, então chamando nossos espaços de casa, porque a gente quer estar próximo, a gente quer ter um ambiente de acolhimento, o agricultor é o ponto central do nosso negócio, e a gente também traz esse conceito da Casa Openin em São Paulo, a Casa Openin em Lucas do Rio Verde, né? Provavelmente a gente vai ter muito em breve no Paraná, em Goiás, uma Casa Openin que é para ser um lugar, acima de tudo, de troca de melhores práticas, onde não só a gente consegue ouvir a dor do produtor e entender o que do nosso lado a gente tem que continuar desenvolvendo em linha de P&D, em posicionamento para poder responder esses desafios, trazendo sempre maior produtividade para hectare, mas também um ambiente que a gente promove para trazer conhecimento, né? Seja conhecimento de mercado, como você já fez uma palestra para os nossos embaixadores do Mato Grosso, seja, né, o professor Wilson Venâncio, que é um dos grandes nomes aí da agricultura brasileira, levando informação do sul para o Cerrado e vice-versa, a professora Jurema e tantos outros, né, a professora Jurema Hades, que é uma pessoa bem próxima aí do nosso núcleo de pesquisadores,
né? O Edivandro Felipe da Terra Gerais, o Carlos Forcellini agora que está desenvolvendo com a gente o posicionamento do fungicida e tantos outros pesquisadores, são mais de 60 pesquisadores com quem a gente trabalha aí lado a lado, e também outros produtores que estão fazendo agricultura de vanguarda. Então, a Casa Peninha é um pouco isso. É um lugar de escuta, onde a gente ouve a dor do produtor, traz outros produtores para que eles possam ter uma troca de iguais aí, né, entre pessoas que estão fazendo uma agricultura de vanguarda e poder se potencializar, exponencializar os seus ganhos dentro da curva de conhecimento, e onde a gente agrega outras pessoas aí no ecossistema, como jornalistas, pesquisadores, consultores, acadêmicos também, que tem aí uma escola larga de estudo de questões específicas, para que a gente possa enriquecer esse ecossistema, né? Porque a gente até, aqui no PNI, a gente tem uma série de frases que a gente gosta, né? E que a gente fala muito aí nas nossas matérias e tudo mais, mas uma das principais é colaboração para a inovação, a cultura da nova agricultura. Né? Então, assim, eu estou sempre puxando outros amigos meus que também são líderes de empresas de produtos foliares, de bioquímicos, de biológicos, como a gente pode se fortalecer aí dentro do ecossistema para levar mais informação para as pontas. A gente tem o Movimento NIM, que é uma plataforma de conteúdo que está disponível aí na internet para todo o público, que é onde a gente também busca produzir conteúdo de alta qualidade com quem está fazendo essa agricultura de vanguarda. Então, a gente vai a essas pessoas, convida elas para falar sobre o que elas estão fazendo diferente, para levar essa informação para o produtor. Então, a gente tem muita essa toada aqui no Penim, né? Mentes alinhadas, remando na mesma direção. A gente gosta desse tema da colaboração para a inovação, para a gente criar o que a gente chama, né, dessa cultura da nova agricultura, que está cada vez mais efetiva, produtiva, generosa, e que é fundamental você ter essa troca, né? Ouvir o produtor que está no centro da questão, os pesquisadores, que é quem está debruçado, tentando responder as questões há tanto tempo, e a gente aí como um veículo de indústria, desenvolvendo esse P&D até chegar com a solução no campo, com a ajuda de todo esse ecossistema e das respostas, né, dos pesquisadores, dos produtores, dessa troca toda de sistema. Então, sem isso, assim, isso é fundamental, né? E para isso a gente precisa estar aberto, estar conectado, né, ter uma escutativa, estar disposto a compartilhar sempre prosperidade dentro de tudo que a gente faz, né, com o nosso cliente final, com o sistema, com nossos pares aí de jornada, que são outras empresas que estão desenvolvendo. Então, assim, a gente tem muito carinho, né, muita vontade de fazer cada vez mais isso e de promover essas trocas. Então, para a gente é muito bom ter as casas do PNI, que são esse espaço realmente de escuta, de acolhimento aí com o ecossistema do setor. Eu fui muito acolhida quando eu estive aí, de fato, né? Eu tive o privilégio de estar, de fato, na inauguração da Casa Alpenim em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e eu percebi como os produtores, de fato, se sentem acolhidos ali. Como já no primeiro dia, né, naquele primeiro momento em que nós estávamos ali, passou a ser, de fato, um espaço de troca de ideias, que é algo que eu proponho muito aqui também, Gabi. Eu acho que a gente já está num ponto, a gente já chegou num patamar do agronegócio brasileiro, da produção de alimentos de fibra de energia, e aí a gente precisa estender essas análises para o entendimento da cadeia de insumos, né? Como há necessidade da gente, de fato, fortalecer essas parcerias, porque isso vai fortalecer não só a produção, mas isso vai fortalecer o abastecimento, isso vai fortalecer a distribuição, e isso vai fortalecer a boa comunicação, a integração entre todos os elos, desde o produtor até o consumidor final. Então, a gente está falando do consumidor final de comida, do consumidor final de roupa, de combustíveis. Eles precisam saber, né, como é que aquilo foi produzido, da onde veio e para onde vai. Isso é muito importante. E eu percebo que a Openin tem muito esse propósito, né, de entregar essas informações completas, e não só dentro do seu escopo, né, mas ajudar a completar as informações da cadeia toda, que é complexa, que hoje é verticalizada, que precisa, de fato, de ter essa visão ampla das coisas. E a É Openin um vórtice, muito... né, de prosperidade. Exato, Quanto mais conectado a exato. gente está, mais a gente exponencializa tudo que a gente faz, né? Isso a Isso. gente já é referência para o Brasil hoje, né? Como a gente, para o Brasil, desculpa, para o mundo, né? A gente vem aí sendo referência em todos os fóruns globais.
com todo esse conhecimento que o produtor brasileiro gerou de essa agricultura de excelência, como a gente pode puxar cada vez mais, né, essa fila aí no mundo. E eu acho que tem muitas iniciativas bacanas sendo feitas por todo o setor, seja ele privado, seja público, né? A política de bioinsumos do Ministério da Agricultura, outras ações que a gente vem fazendo na diplomacia internacional, mostrando todo o rigor que a gente tem, né, dentro da nossa preservação de ecossistema, dentro da nossa lei ambiental, que é uma das mais rígidas e mais inteligentes do mundo, né, como a gente produz aí realmente mais e cada vez um menor espaço de terra. Então, acho que assim, é um conjunto realmente muito próspero que a gente tem aí no Brasil dentro do sistema do agro, do qual a gente deve se orgulhar muito, né, como cidadãos. Então, sou muito feliz de fazer parte aí dessa jornada. Gabi, como é que tá hoje esse cenário? Aí eu vou pedir para você trazer uma visão ampla também de não só dos biobotânicos, mas dos biológicos de uma forma geral, no contexto mundial. Como é que os outros países entendem, né, essas formas de manejar as suas produções? Isso é uma realidade tão latente quanto é para nós, é para outros países produtores? Qual é o cenário atual hoje desse nicho de mercado, desse nicho de insumos? Olha, por acaso, eu tomei conhecimento de uma publicação da FAO sobre esse status dos líderes, né, de uso de produtos biológicos. E o Brasil, ele lidera largamente na frente dos demais. Não apenas por uma questão de necessidade, que a gente tem de fato por ser um país tropical, tá? Mas também pela competência aí de toda a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, do Ministério da Agricultura, que vem apoiando também com políticas e ajudando a desenhar, e obviamente do produtor, que é um produtor realmente muito exigente do ponto de vista de efetividade e excelência aí no manejo sanitário das lavouras. Mas o Brasil ele lidera de longe esse setor de bio e novas tecnologias em geral, tá? E aí ele está acompanhado aí de um outro grupo de países que incluem Israel, Itália, Austrália, Estados Unidos, né? Os países que fazem um agro aí bastante intenso também, por exemplo, Israel, você tem a questão dos desertos, né? Estados Unidos você tem bastante clima misto. E Itália, Espanha e Portugal aí no Mediterrâneo também sempre puxaram muito essa fila da tecnologia de bioinsumos. E isso tende portanto, ter um crescimento. A gente está num movimento de ascensão, portanto, desse setor. Acho que cada vez mais, né? Por uma série de questões aí, né? Todo mundo já deve ter tomado conhecimento em algum momento que a gente tem uma escassez de novas moléculas sendo descobertas Sim. pela indústria, né? Então eu acho que assim uma rota muito natural vai ser a gente ser obrigado a voltar a olhar para toda essa nossa diversidade botânica, né? Então assim, a gente tem um outro produto botânico que ainda é novidade, não posso contar, mas que está sendo desenvolvido em parceria com uma universidade, com base numa planta do Cerrado brasileiro. E tu imagina a diversidade enorme que a gente tem de plantas na Amazônia, no Cerrado e em tantas outras partes do mundo que ainda nem sequer foram exploradas, né? Mesmo para a saúde hoje, o que tem se olhado para essa diversidade nos cogumelos, como antibiótico, como N aplicações, idem como os químicos nos botânicos, né? Que novamente são bioquímicos, né? Mas a química toda sai daí. Então eu acho que se por um lado a gente tem aí uma ausência de pipeline mais parrudo de moléculas químicas em desenvolvimento, que sempre foi a grande questão aí do setor, né? Como é que a gente vai torear essa resistência de pragas, moléculas químicas, e com um número já reduzido de moléculas em desenvolvimento. Por outro lado, a gente tem uma diversidade enorme, né, de plantas e botânicos e extratos para a gente começar a visitar e a olhar. E olha a beleza disso tudo, que é como a gente fez no Peninha. A gente pegou a inteligência da natureza com mais de 300 compostos, e depois de um processo de mais de 6 anos de P&D, só olhando o extrato para ser padronizado, concentrado e tudo mais, a gente andou mais um ciclo de 4 anos para fazer as formulações com altíssima estabilidade e efetividade, agregando tecnologia.
Então, é aí que a gente une a inteligência da natureza com a inteligência da pesquisa e desenvolvimento e do ser humano e do mundo moderno, para que a gente crie cada vez mais inovação, uma inovação realmente eficiente, para que a gente traga essa solução aí para o campo de uma forma muito potente. Né? E eu acho que isso vai acabar acontecendo em diversas áreas da vida. Aí a gente está vendo a transformação que a tecnologia tem trazido nos alimentos também, né? Engenharia de alimentos com base vegetal, a mesma coisa com os biobotânicos sendo agregados aí ao rol de químicos, né? Químicos verdes ou química verde, com tanta tecnologia. E quando isso é feito com base em árvores e plantas, você também está gerando o quê? Um grande legado de carbono retido no solo e aí que traz todos esses benefícios para todo o ecossistema. Então, eu acho que é uma rota aí de desenvolvimento muito feliz e que a gente ainda tem tudo para percorrer, né? Como Brasil, como humanidade, como mundo, enfim, tem muito dessa parte botânica para a gente revisitar e desenvolver com alta tecnologia agregada aí para endereçar soluções em todas as áreas da vida. E, Gabi, por mais que a gente vá ainda trazer de forma mais detalhada para nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas, que a gente já tem isso engatilhado, e também para né, as pessoas que já conhecem a Opening Bioscience, enfim, a gente vai ampliar essa informação, mas tudo isso, toda essa tecnologia, essa inovação e essa possibilidade de novas soluções, ela é economicamente viável e há muitas conexões que o mercado pode fazer para garantir que o produtor vá cada vez mais agregando essas soluções alternativas e que vão surgindo como uma solução quase que primeira para os desafios que enfrenta na agricultura, com uma estratégia mercadológica muito eficiente também, né? Exatamente, porque assim, no final das contas, a gente não vende produto, a gente vende rentabilidade por hectare, né? E o nosso inseticida, por exemplo, a nossa média de rentabilidade Brasil, obviamente que tudo diferencia, né? Cada região é uma região, tem questões climáticas, tem produtores com mais tecnologia, com menos tecnologia, com mais desafio, menos desafio, mais praga, mas assim, a nossa média de áreas Brasil, nos 6 estados onde a gente atua, que envolve aí Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso, é de 4,24 sacas por hectare, numa média aí de mais de 500 áreas comerciais de campos lado a lado, em testes nas diferentes regiões aí de soja. Então, é descontado o valor de investimento no produto. Então, a rentabilidade realmente ela pode ser muito alta. Né? E, obviamente, que isso tudo depende do monitoramento, da amostragem, né? O MIP são várias táticas aí agregadas à rotação de cultura, escolha de semente, não é pura e simplesmente um produto bioquímico, inseticida de última geração ou outras tecnologias. É um conjunto, né, de informações. E por isso, justamente, a gente também tenta fazer essa plataforma de conteúdo, o Movimento NI, para que o produtor possa, pelo menos, também ter uma maior gama de assuntos aí para ele poder explorar e depois ele ir mais a fundo dentro do conhecimento da região dele, das coisas, para que a gente comece a potencializar cada vez mais essa lucratividade, essa efetividade aí do agro brasileiro. Gabi, e eu queria trazer também nessa parte final da nossa conversa, uma proposta também da Opening que, agregado a tudo isso, as pessoas, não só as pessoas que atuam diretamente na Opening, mas as pessoas que estão no entorno dessas ações, então as comunidades que estão no entorno das fazendas da Opening, as comunidades que estão atuando, as mentes que estão pensando tudo isso, há um impacto pensado também bastante positivo, né? As pessoas são parte muito importante desses processos todos de vocês, né? Assim, por exemplo, lá no Pará, a gente tem vários projetos dentro da floresta, né? Então, por exemplo, a gente tem 2 apiários hoje, um apiário de abelhas africanas e um de abelhas locais, onde a gente estimula a comunidade na produção de mel. E a gente criou algumas marcas também para a comunidade, para ela poder agregar valor ao trabalho do mel, ao trabalho que a gente está desenvolvendo aí na rota de revisitar o artesanato com os povos originais. A gente tem 10 pessoas da comunidade hoje
que já estão produzindo mudas de mata nativa para o nosso programa de recuperação ambiental. Né? Para quem não está familiarizado com essa questão aí de reflorestamento, no Brasil, um dos maiores problemas do reflorestamento é a falta de mudas, né? E muitas mudas importantes que precisam ser inseridas dentro do ecossistema da Amazônia, elas são dificílimas de ser produzidas, então é fundamental fazer esse trabalho lado a lado com a comunidade. Então a gente estimula a comunidade a produzir essas mudas, e aí a gente compra essas mudas para as nossas áreas de plantio, e a gente tem um outro projeto que é trabalhar com outras empresas lá do Pará, para que elas também possam comprar mudas dessa comunidade. Então tem aí a vertente do mel, tem a vertente das mudas de mata nativa, tem a vertente de artesanato, que a gente está desenvolvendo com critério, entendendo as potencialidades da região, o que a gente vai desenvolver, que vertentes vão ser. Estamos já com vários designers envolvidos, historiador trazendo a história ali da região dos povos originais. Então a gente leva muito a sério poder assim, compartilhar a prosperidade mesmo, né? A gente entende de fato que quanto mais pessoas puderem se beneficiar de um êxito que a gente tiver, maior ele será, né? Então, como a gente pode fazer o nosso produto aí sendo um produto de altíssima efetividade para o produtor no campo, a partir de uma floresta que recupera uma área degradada, inserindo a comunidade local, gerando conhecimento para as novas gerações. Assim, tudo que a gente enxerga aqui a gente chama de sistema, né? Tanto é que às vezes as pessoas me perguntam: ai, Gabi, a Alpenin já nasceu como uma empresa ESG, né? A gente não usa tanto esse termo aqui, a gente gosta de falar impacto. Né? Qual que é o impacto que a gente tem? Qual que é o impacto positivo que a gente tem sim. na lavoura, nos animais, nos seres humanos, na comunidade que nos ajuda, na nossa comunidade de negócios, nossos clientes, fornecedores, nosso sistema interno. Então, isso tudo faz parte do nosso olhar, aí cada vez mais criando esse sistema muito potente, onde a colaboração para essa inovação, né, ela é realmente muito necessária, onde a gente troca informações. Eu gosto de dizer que assim, a diversidade ela gera riqueza, né? Então, assim, os povos originais têm uma sabedoria humilde, assim, muitíssimo sofisticada e importante, né? A gente está vivendo hoje, muitas vezes, em centros urbanos, plugados aí em tantos meios digitais, e quando a gente vai para lugares como esse lugar onde a gente está no Pará, que é o Caribe brasileiro, né? Onde a gente sai de barco aí com um amigo nosso da casa que é pescador lá de uma vila de Cuiarana, e a gente vê aquele conhecimento que eles têm, aquela vida que é tão diferente, a forma de olhar para as coisas, né? As trocas que são tão legais, como a gente interage e a gente acaba aprendendo com essa diferença de crenças, né? Que a gente tem a partir desses mundos que a gente experimenta, e como a gente pode cada vez mais viver e experimentar essa sociedade que ela é mais flat, eu gosto de dizer, né? Eu digo que aqui no Peri, por exemplo, a gente não tem nível hierárquico, né? A função das lideranças, ou a função do hashtag, ela está para tirar obstáculo para que as pessoas possam trabalhar. Mas assim, aqui todo mundo tem livre acesso a quem quiser, a hora que quiser, a gente está para trabalhar em grupo, no coletivo. E assim eu vejo também no sistema e no ecossistema com outros empresários, são ideias um pouco, né, um pouco atípicas ainda, mas eu acho que a gente caminha cada vez mais para isso, para entender que a gente todos somos parte de um ecossistema que integra um todo, né? Então, como a gente pode realmente se apoiar para gerar cada vez mais essa prosperidade compartilhada aí para todo mundo. É isso mesmo. Olha, Gabi, a gente teria muito mais a dizer sobre a Opening, mas eu tenho certeza que mais entrevistas virão. Essa questão do mercado, a gente já está trabalhando nisso para trazer de forma muito detalhada, muito didática e clara para a nossa audiência como as coisas podem melhorar muito, né? Na perspectiva da estratégia comercial, que é algo que a gente ainda pode melhorar muito no nosso agronegócio, passa a ser a minha expertise aqui no Notícias, né? Trazer essas informações que ajudam o produtor a tomar decisões que partem desde a compra de insumos até a comercialização dos seus produtos, e parte disso
passa, lógico, por essas soluções todas que estão aí transformando a produção brasileira. Então, quero muito te agradecer por ser a primeira convidada do nosso podcast desse ano. Eu tenho certeza que muitos outros conteúdos vão se desdobrar a partir desse, a partir da nossa parceria na Openin, que né, muito forte. A gente se conectou muito rapidamente. Eu fico muito feliz, né, de ter essa confiança de vocês para também estar conosco aqui no Notícias Agrícolas falando sobre a Openin. Então, quero muito te agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre ótimo estar contigo, com todo o seu time. E vocês sabem que podem sempre contar comigo para a gente continuar dando boas notícias aos produtores do país. Obrigada a você, Carlinha. E você também saiba que você é uma grande exponenciadora aí do nosso conhecimento e de todas as nossas visões aí de mercado. Então é muito bom realmente ter essa troca sempre com você. E obrigada pela oportunidade. Que honra fazer parte como o primeiro aí podcast que vai ser com certeza absoluta de muito valor, né, para toda a comunidade aí do agro, onde você já traz tanta informação importantíssima para nossas tomadas de decisão no dia a dia. Obrigada, Gabi. Um ano incrível para você, para todo o time da Openin, para a Openin, que a gente possa ser cada vez mais, né, a gente empregar na nossa atividade, na nossa agricultura, essa ciência com ciência, né? Você sempre fala muito sobre isso. Os propósitos da Openin são muito claros e querem, de fato, levar o Brasil para frente. Então, obrigada mais uma vez e a gente continua se falando. Um beijo. Obrigada. Feliz 2024. Obrigada para vocês também. Um beijo. Senhoras e senhores, Gabi Lindemann, Gabi, né? Gabriela. Para mim, Gabi, pela proximidade, por quê? Porque fui conhecer o trabalho da Openin, me apaixonei pelo que eles fazem, por essa... Como a natureza é incrível, né? Como a gente tem a sorte de ter muita coisa à nossa disponibilidade, a pesquisa hoje, a ciência, a tecnologia, fazendo com que tudo isso volte e trabalhe a nosso favor, né? Quando a gente trata com respeito qualquer coisa que seja, o resultado indiscutivelmente vai ser positivo, né? E é o que acontece com o NIM, né? A árvore... Incrível essa história, quando a Gabriela me contou, eu fiquei muito impressionada. Ela pode ser usada na sua totalidade. Ah, Carla, mas é óleo de NIM? Não. Mas não, é todo. É da copa, a casca, tudo pode ser utilizado. Então, sugiro que você pesquise sobre o NIM, né? Como isso está ajudando a transformar a agricultura do Brasil como mais uma solução importante para um país onde se produz de forma, né, com tanta excelência e no mesmo momento em que a gente tem um montão de desafios. Então, procure entender, busque, entenda, porque realmente você vai também se apaixonar, como aconteceu comigo. Todas as informações já estão disponíveis, esse episódio completinho, na íntegra. A gente vai deixar todos os caminhos também para você alcançar a Openin, a história do NIM, porque, como eu falei, você vai querer saber mais, tenho certeza. A gente fica por aqui com este episódio, lembrando a você que estamos em todas as plataformas de áudio e esse episódio e todos os outros estão disponíveis aqui no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba de podcast, seleciona o Conversa de Cerca, ali tem todos os episódios. Se você quiser revisitar algum, fica à vontade. Se quiser maratonar também, quarta-feira que vem, a gente tá aqui de volta a partir das 3 da tarde, combinado? Até mais!